chegou o nosso horário de história e hoje nós iremos iniciar a unidade 2 do nosso livro, tá? E o tema da nossa unidade 2 é confiança, né? Saber confiar, saber respeitar, saber o valor do outro, são algumas dos valores que estão dentro do termo confiar, né? E hoje nós iniciaremos na página 54, hoje será 54 a 57, e o tema da página 54 é viver valores. Logo de início, assim como vocês já ouviram um trecho, né, da música de Ivan Lins, Depende de Nós. É uma música que tem muito a dizer, principalmente no momento que nós estamos vivendo, a importância de olhar para o outro, de olhar o outro com compaixão, com respeito, com amor. E apesar de todas as situações, ver o mundo ainda como algo que pode ter jeito, não é isso? Deixa eu pegar aqui o livro rapidinho. Então, esse é o início da nossa unidade 2. Então, mais abaixo ele nos diz: depende de nós confiar na força da vida, que se faz presente na singeleza do sorriso das crianças, confiar no amor que reside no coração das pessoas e na bondade semeada no mundo pelas pessoas de bom coração. Porque confiar é ver além da realidade, é acreditar que as coisas ruins irão acabar e que o bem vencerá o mal. É saber enxergar o belo nas diversas ocasiões da nossa vida. Então, tudo isso está dentro da palavra confiar. Confiar no outro, na vida e nas pessoas. E hoje nós iremos começar com viver e trabalhar. E isso tudo está dentro do viver valores. Então, nós temos aí o primeiro personagem, que é o Seu José. O Seu José, ele ajuda a manter as ruas limpas e organizadas. Então, ele é um gari. Depois, nós temos o Sebastião. O Sebastião, ele é bombeiro militar e ele trabalha salvando vidas. E nós temos a Dona Joana, que ela é vendedora ambulante, trabalha vendendo biquínis nas praias. Então, vocês podem perceber que são 3 pessoas que são fundamentais para a nossa sociedade, para todos nós. Então, são pessoas que precisam do seu sustento. E vocês podem ver nesta pandemia que tem muitas pessoas que não estão podendo trabalhar, estão passando necessidade. Isso é muito sério. Pessoas que necessitam, que não têm uma renda fixa e que dependem do governo para poder sobreviver. É isso. Então, devemos rever isso e observar novamente o que está dentro da palavra confiança. Acreditar na força da vida e no valor do outro. Então, eles trabalham assim como a grande maioria das pessoas, né? Esses personagens, o Seu José, o Seu Sebastião e a Dona Joana. Aí nós temos trabalho. Trabalho é a força de manter o sustento, ganhando dinheiro em troca de uma prestação de serviço ou produto. Então, no caso, o Seu José, ele trabalha para manter o sustento, seu sustento, não é isso? E em troca ele presta um serviço de quê? De limpeza das ruas, não é isso? O Seu Sebastião, ele também trabalha em troca do seu sustento, não é isso? E no caso ele presta o quê? Ele é bombeiro militar. E a Dona Joana, ela oferece um produto, né? E um produto, no caso são os biquínis, e ela realiza esse trabalho em troca do seu sustento, é isso? Agora vamos lá na página 56. Há tempos, a forma de trabalho era diferente do que estamos habituados hoje em dia. No início da história do Brasil, por exemplo, a grande atividade comercial girava em torno da extração de madeira. Então, quando foi dado início, né, às formas de trabalho no Brasil, a primeira foi a extração da madeira. Passou-se uns tempos, aí
deu início à produção agrícola. Então, no início, as formas de trabalho não eram tão variadas como nós temos hoje. Então, no Brasil, iniciou com a extração de madeira e anos depois começou a produção agrícola. Pessoas recebiam lotes de terra para produzir neles e, em troca, davam parte de suas produções para os donos. Então, as pessoas recebiam um pequeno lote de terra e aí o que elas faziam? Tinham que trabalhar naquela terra, né? Produzir naquela terra. E em troca, o que eles faziam? Davam parte de suas produções para o dono. Então, eu, por exemplo, eu sou dona de um lote, né? De alguns lotes. Então, a pessoa chegava em mim e dizia que queria trabalhar. Então, eu pegava um desses meus lotes, dava para a pessoa trabalhar. Aí ela produzia lá algum alimento. Então, parte daquele alimento que ela produzia, ela tinha que me dar por eu ser dona da terra. Mais ou menos assim que funcionava. Então, essas pessoas, elas viviam em más condições. Elas trabalhavam muito para manter a posse daquele lote de terra e assim pagar o que os donatários, nome dado aos donos da terra, lhe impunham. Então, elas viviam em péssimas condições de trabalho e a grande parte de tudo que elas recebiam, elas tinham que dar aos donos da terra. Então, era um trabalho, quase que um trabalho escravo. Mas houve acontecimentos muito marcantes na história que começaram a mudar esse modelo de sociedade no Brasil. Cada vez mais profissões começaram a surgir, devido a um período na história conhecido como Revolução Industrial. Tia, mas o que era a Revolução Industrial? Uma forma bem curtinha para vocês entenderem o que era a Revolução Industrial. Foi a substituição do trabalho que era feito manualmente, aquele trabalho que era feito pouquinho a pouquinho, eu ia lá, fazia um pouquinho desse trabalho, parava, começava a fazer esse trabalho de novo, né? Isso é um trabalho artesanal. Então, esse trabalho artesanal, ele foi substituído pelo quê? Pelo uso de máquinas e, a partir daí, houve o quê? Salário, houve o quê? Dinheiro para as pessoas. Entendido? Foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso de máquinas. Então, isso representa a Revolução Industrial. Esse período ele ficou marcado pela mudança na forma de produzir produtos em grande quantidade. Então, a partir do uso dessas máquinas, na Revolução Industrial, o que aconteceu? Os serviços prestados, ou o produto prestado, começou a ser produzido em maior quantidade, tá bom? Mais tarde, com a abolição da escravatura no Brasil, a mão de obra começou a gerar mais custos, já que com o trabalho escravo, quase não havia despesas. Como é que, voltando novamente, nós estudamos lá em Moradias sobre os quilombolas, né? E aí, os quilombolas eram aqueles que fugiam da casa dos seus senhores. Por quê? Porque era um trabalho escravo, não tinham condições, não tinha alimento adequado, não tinha a dormida adequada, nem recebiam salário nenhum pelo serviço que eles prestavam. Então, houve o quê? A abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi... Então, nós temos um documento que nós chamamos de Lei Áurea. Ele foi assinado em 13 de maio de 88, se não estou enganada. E esse documento, ele extinguiu totalmente a escravidão no Brasil, que vocês lembram que eram o quê? Negros que trabalhavam à força, né, em troca de nada. Ele não recebia dinheiro nenhum, não recebia alimentação adequada, nem investimento adequado, nada disso. E quando houve essa abolição da escravatura, o que aconteceu? A mão de obra começou a gerar mais custos, porque até então os escravos não recebiam dinheiro nenhum. E após a abolição, o que os senhores precisariam? Precisariam pagar, precisaria ter o que dar a eles um salário para poder trabalhar. Então,
quase já não havia mais despesas. Então, a abolição da escravatura, juntamente com a Revolução Industrial e a chegada de imigrantes europeus no Brasil, que vieram trabalhar nas lavouras, em situações tão precárias quanto a dos escravos. Então, vamos retomar novamente aqui. Aconteceu a Revolução Industrial, começou a se utilizar as máquinas, né, e a pagar salários. Aí aqui no Brasil aconteceu a abolição da escravatura, os negros já não eram mais obrigados a trabalhar forçadamente. Agora quem quisesse contratá-los deveriam dar a eles um salário, não é isso? Nisso os imigrantes europeus começaram a vir para cá, para o Brasil. E aí, o que esses grandes senhores, né, donos de grandes fazendas, o que eles fizeram? Eles já não tinham mais escravos, não é isso? Então, eles começaram a contratar esses imigrantes por salários bem pequenos e com condições quase que parecidas com a que os escravos viviam. Olha como eles eram extremamente espertos e abusivos. E aí, o que acontece? Faz com que as cidades ficassem cheias de gente, com a necessidade de ganhar vida em troca de trabalho. Muitas pessoas saíam do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades. Então, por conta desse aglomerado de pessoas e não se tinha trabalho suficiente, o que aconteceu? Muitas dessas pessoas saíram do campo em busca de condições de vida nas cidades. E aí foram surgindo cada vez mais novas profissões. Olha como é que chegou aqui. Para surgir novas profissões, então muitas pessoas começaram a ir em busca de trabalho e não vendo possibilidade, começaram a digamos que inventar suas próprias profissões. Então, o que era muito comum no século XIX, vejam as imagens aí no livro de vocês, era escrevedor de cartas, já que muita gente não sabia ler nem escrever. Então, a pessoa que soubesse ler e escrever, ela começou a escrever carta para as outras pessoas. Então, por exemplo, eu sei ler e escrever, aí chega alguém em mim e diz, eu não sei ler, né? Não sei escrever, e eu queria escrever uma carta para alguém. Então, o que acontecia? Eu me sentava lá e a pessoa começava a falar o que ela queria na carta. E eu ia escrevendo para ela. Então, era o escrevedor de carta. Tinha o engraxate, que ainda existe até hoje, né? Pessoas que engraxam os sapatos dos outros, né? Deixam aquele bem brilhoso. Tinha o trapeiro e o aguadeiro. Olha que profissão diferentes. Então, as pessoas saíam do campo para a cidade em busca de uma melhoria de vida, porque as condições da vida no campo eram extremamente difíceis. Entretanto, em pouco tempo, os grandes centros urbanos também não apresentavam condições adequadas de vida, pois a cidade não conseguiu atender ao crescimento populacional. Então, devido a grandes pessoas saírem do campo para a cidade não conseguiu mais comportar essa quantidade de gente e oferecer condição de vida adequada a todas essas pessoas. E aí, atualmente, com a revolução tecnológica e comunicacional, o campo tem voltado a se tornar atrativo para as pessoas que buscam um estilo de vida mais simples e menos corrido. Olha que interessante. Antigamente, né, as pessoas saíam do campo iam para a cidade em busca de melhores condições de vida e mais fáceis. Só que hoje, o que está acontecendo? Devido ao que? Chegar à internet à vontade, ótimas internet no campo, estrutura adequada, sabe? E aí, o que está acontecendo? As pessoas já estão saindo da cidade e indo para o campo. Por quê? Porque tem uma vida menos corrida, uma vida mais tranquila, mais próxima da natureza. Então, está acontecendo um movimento inverso. Antes, as pessoas saíam do campo para a cidade e hoje já está acontecendo o quê? As pessoas saem da cidade e vão para o campo. Então, hoje em dia já é possível as pessoas escolherem o que desejam priorizar na vida, tendo acesso a tudo por meio das tecnologias da informação e comunicação, que nós chamamos de TICs.
tá bom? Tecnologia de informação e comunicação. Hoje em dia tu pode estudar online, como está acontecendo agora, né? Então, tudo isso graças à tecnologia. Então, se não fosse nesse momento nós não teríamos, né, como haver essa comunicação. Então, que tal fazer uma pesquisa e aumentar ainda mais essa lista? Que tal descobrir um pouquinho mais sobre essas profissões? Então, esse é um pedido que o nosso livro nos faz. Então, hoje nós aprendemos o que? Sobre os valores, né? Começamos com a letra de Ivan Lins, Depende de Nós, é uma letra muito bonita. Sou muito suspeita para falar, uma música que tem muita coisa a dizer, muita coisa a pensar, né? A importância de confiar, de respeitar, de ver valor na vida, que a vida do outro importa, com toda certeza a vida do outro importa. E todos nós temos que trabalhar em prol um dos outros, né? Cuidar um do outro. E o que aprendemos sobre a importância de viver e trabalhar, porque o trabalho é a forma de sustento, né? Eu dou o meu trabalho em troca do dinheiro do meu sustento. Nós aprendemos também que no Brasil as primeiras formas de trabalho foi a extração de madeira e anos depois foi a produção agrícola. Depois nós aprendemos que chegou o que? A Revolução Industrial e, como eu disse, começou-se o que? A pagar salários e utilizar as máquinas, né? Depois no Brasil teve a abolição da escravatura. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas, muitos escravos, muitos senhores já não tinham mais como pagar aquele salário, já que até então os escravos eles não recebiam salário nenhum, e por conta disso, com a vida dos imigrantes e dos negros que já não trabalhavam mais como escravos, surgiram o que? Novas profissões, e a partir daí muitas outras profissões foram surgindo, muitas coisas foram acontecendo, começou-se o uso da internet, das tecnologias de informação, tudo cresceu e hoje já temos muitas outras profissões e isso vai continuar a acontecer, porque estamos em constante evolução.